No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante, mas que muita gente ainda tem dificuldade de entender e principalmente de colocar em prática: o autoconhecimento. Se conhecer de verdade, entender quem você é, o que te move, o que te trava, o que faz sentido para você e entender que isso muda com o tempo. Existe uma ideia que autoconhecimento é chegar num lugar e pronto. Agora eu me conheço. Mas a real é que é um processo contínuo. A gente está sempre mudando, vivendo coisas novas, e isso faz com que a gente precise se conhecer ao longo da vida várias vezes. Então, nesse episódio, a gente vai conversar sobre 6 passos que você pode começar hoje para desenvolver o autoconhecimento. Oi, eu sou a Nath. Eu sou a Kisla e esse é o 6º episódio do nosso Girls Pod, porque garotas podem tudo. Então, para iniciar esse tema, vamos para uma pergunta bem profunda. Amiga, quem é você hoje? Meu Deus, já começou com o pé na porta. Quem sou eu hoje? Hoje eu olho para mim como uma pessoa muito mais forte do que eu achei que eu era há 5 anos atrás. Corajosa também. Eu me considerava uma pessoa fraca. Não achava que eu tinha coragem, que hoje eu percebo que eu tenho. Eu tinha muito essa ideia de que a coragem era nunca ter medo de fazer as coisas e eu sempre fui uma pessoa medrosa. Mas eu descobri que eu sou uma pessoa corajosa porque eu vou mesmo com medo e a coragem é isso, é a gente ir mesmo com medo. Então hoje eu sou uma pessoa que se enxerga, que reconhece mais a sua própria força, sou mais corajosa, consegui reconhecer esse lado meu também. Sou uma pessoa que tem um olhar mais compassivo para as minhas falhas, então eu consigo ter mais autocompaixão com as minhas falhas, porque a gente às vezes olha muito para esse lado nosso das qualidades positivas e a gente tende a tentar ignorar um pouco as nossas falhas, né? E hoje eu não faço mais isso, eu consigo olhar para isso, mas eu consigo ter um olhar mais compassivo também comigo mesma. Então, acho que 3 coisas principais que me definem hoje é reconhecer mais a minha força, ter mais consciência da minha coragem e ser mais compassiva com as minhas falhas. Ai, que linda! Ai, amiga, que fofo! E agora é a minha hora de devolver essa pergunta. Nath, quem é você hoje? Essa pergunta é bem profunda, né? Faz a gente olhar muito assim pra dentro e que nem a gente vai falar sobre isso no podcast agora, como é um processo contínuo, né? Por exemplo, eu não sou a pessoa de 3 meses atrás, de 1 ano, de 5 anos, porque a gente vai se renovando a cada dia e se conhecendo cada vez mais. Atualmente, eu me considero uma pessoa muito otimista e que tem fé na vida. Eu adquiri essa qualidade ao longo do tempo, porque eu já fui uma pessoa muito, um dia, sei lá, vai dar certo e tudo mais. E hoje em dia eu acredito muito que, sim, vai dar certo e as coisas vão chegando, sabe? Os caminhos vão se abrindo. E ter essa parte otimista de mim me leva muito mais longe. Porque eu nunca sou uma pessoa que, tipo, ai, que problemão e tal. Eu sempre tô uma pessoa, assim, pra frente e vou, tipo assim, seguindo os dias com mais leveza, sabe? Outra característica que eu acho muito é a parte da coragem. Quando eu me mudei da minha cidade para Floripa, para Santa Catarina em si, e depois comecei as viagens, quanto mais longe eu ia, eu pensava nisso. Tipo assim, se eu tenho eu e sei das coisas que eu faço, se tenho coragem, tipo, sem me virar, tudo vai dar certo em qualquer lugar, sabe? Eu não tenho mais medo de mudar de cidade, de estado. Então eu senti muito mais essa segurança ao longo do processo. Antes de me mudar, eu pensava, meu Deus, nunca que eu vou pra uma cidade sozinha, conhecer novas pessoas. E hoje, com as comunidades, a gente sente muito isso, né? A gente tem abertura com muitas pessoas, consegue desenvolver a comunicação, a habilidade de se relacionar, né? Que é uma coisa muito importante. Tem pessoas que passam, sei lá, a vida toda sem construir relacionamentos bons, né? Eu me considero uma pessoa, assim, que tá conseguindo construir cada vez mais pontes. Então, isso é muito legal no meu autoconhecimento atualmente. E outro ponto que eu acho que eu sou muito determinada. Então, tem coisas específicas que eu boto na minha cabeça que eu vou conquistar e dia após dia eu tô batalhando por elas, sabe? Então, isso tá sendo bem legal. Legal, porque essa é a Nath que eu vejo também. E esse é o primeiro passo para a gente conquistar o autoconhecimento, entender que ele é um processo contínuo. Né? A gente se conhece hoje dessa forma, se enxerga dessa forma, e o nosso raciocínio para construir a resposta para essa pergunta foi justamente pensar em coisas novas que a gente conheceu sobre a gente, principalmente agora nesse processo de mudança, né? Tem pouco tempo que nós nos mudamos para Floripa, então essa nova etapa da nossa vida trouxe uma outra visão sobre quem a gente é. Com certeza. Tem várias outras coisas além das que a gente citou aqui que a gente se enxerga, mas a gente escolheu as 3 principais
que esse novo processo, essa nova etapa da nossa vida nos mostrou. Então, o primeiro passo para você que quer adquirir um autoconhecimento é entender que você não vai ser a mesma pessoa em todas as fases da sua vida. Você pode se enxergar de uma maneira agora e daqui a um ano o contexto da sua vida pode mudar radicalmente, as coisas podem mudar, algumas coisas que você se enxergava podem não fazer mais parte de você, né? Você pode entender que não faz mais sentido carregar aquelas características, aqueles comportamentos ou aqueles pensamentos, e a gente tem que ter essa capacidade de ir adaptando esse autoconhecimento ao nosso contexto. Senão a gente vai se agarrar a algumas características e a gente vai começar a viver de uma maneira totalmente diferente da nossa realidade atual, né? Então é importante a gente se desapegar um pouco de não é isso, eu sou essa pessoa e eu vou ser para sempre assim. Não, né? A cada fase da sua vida, a cada período, você vai descobrir uma nova parte de você. E eu acho isso maravilhoso, né? Imagina se a gente fosse a mesma pessoa o tempo inteiro. Eu acho até muito perigoso falar eu sou tal coisa, porque tu fica muito cristalizado numa visão, numa narrativa que tu mesmo se conta, né? Então eu sempre cuido pra não falar muitas coisas assim, eu sou péssima nisso, coisas ruins assim, eu sempre tiro do meu vocabulário, porque eu tento não repetir esse padrão, porque tu acaba criando uma crença interna, se enxergando desse jeito e começa a agir desse jeito também, né? Então, se tu se vê, por exemplo, como uma pessoa mais positiva, tu se conta essa história, dia após dia tu vai trabalhar e ser uma pessoa mais positiva, porque não é uma coisa também linear, né? Tem dias que tu tá menos corajosa, tem dias que tu tá mais corajosa. Mas é importante hábito pós hábito, né? Tem uma coisa muito interessante que a gente fala na psicologia sobre isso, que ao invés da gente se definir, né, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente olhar para o contexto atual. Então, eu estou sendo, né, péssima nesse momento, nisso aqui. Eu estou me sentindo péssima nesse momento. Não que eu sou, eu estou me sentindo péssima aqui, talvez porque eu não estou desempenhando as coisas da maneira que eu gostaria, então eu estou me sentindo assim, mas eu não sou assim, né? Eu tenho a capacidade de melhorar, eu tenho, talvez o contexto também não esteja favorecendo que eu seja melhor nisso. Então, é importante que a gente não se defina como um rótulo fixo a partir dessas características. Hoje a gente descobriu que nós estamos sendo pessoas mais corajosas, né? Estamos nos sentindo assim, mas isso não quer dizer que a gente vai ser para sempre assim. Em algum momento a nossa vida pode mudar e aí a gente pode começar a se sentir um pouco mais medrosa, né? Mas essas são coisas que podem ir mudando com o tempo. Então, não se apegue a esses rótulos de eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu estou sendo isso, eu estou me sentindo assim. Também faz parte do autoconhecimento, a gente entender que nós não somos nada fixo. A gente está sendo alguma coisa em algum momento da nossa vida. Agora nós vamos para o segundo passo importante para desenvolver o autoconhecimento, que é reconhecer pontos fortes e fracos. E como que a gente pode fazer isso? Se observando mais no dia a dia. Você tem esse hábito de se observar? Não é todo dia que a gente consegue se manter no presente, se olhar o que tá fazendo, porque tem dias que estão muito corridos, então tu acaba vivendo no automático. Mas sempre que eu posso, eu tô ali olhando hábito a hábito, sabe como eu posso melhorar. E essa coisa que eu percebi recentemente, principalmente na questão de relacionamento. Então agora eu tô morando com meu namorado, então são pessoas diferentes dividindo uma rotina. E aí tu vai percebendo, nossa, a pessoa é desse tal jeito, tá, mas o que eu sou? Porque tu vai vendo um espelho, assim, né? Então eu me vi muito na parte da bagunça. Eu sou mais bagunceira, porque eu quero as coisas mais rápido. Então eu me noto que, assim, a roupa, assim, ó, eu preciso sair, a roupa nem ligo pra onde que tá, sabe? Porque eu sempre tento ser o mais rápido possível. Aí eu noto que eu sou mais bagunceira. Pontos positivos é que eu também sou mais prática em tomar decisões, sabe? Então, preciso fazer algo? Não, fiz. Sim. Não planejo tanto, assim, não fico enrolando tanto tempo. Então, é se auto-observar no dia a dia, né? Exatamente. E a gente observar também o que a gente tem mais facilidade de fazer no dia a dia e o que a gente tem mais dificuldade, né? Então, e isso a gente faz muito baseado nas nossas emoções, em como que a gente está se sentindo, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai fazendo, vai se sentindo um pouco mais irritado, um pouco mais frustrado, então a gente vai entendendo que aquilo ali talvez seja um ponto fraco. E a gente pode buscar melhorar, né? Mas nem tudo a gente vai conseguir transformar em um ponto forte. É importante entender que nós vamos ter alguns pontos fracos também.
não quer dizer que não possa melhorar, mas a gente também não pode entrar nessa neura de querer transformar isso em um ponto forte e não ter nenhum defeito, né? Então, é importante a gente observar no dia a dia como a gente está se sentindo com relação às coisas que a gente está fazendo e aí observar quais são as coisas que a gente faz com maior facilidade, quais são as coisas que a gente faz com maior dificuldade, aquelas coisas que a gente fica mais animado para fazer, aquelas coisas que a gente fica menos animado, né? Que a gente fica mais desanimado, vai postergando, procrastinando. Eu acho que assim é um bom ponto de partida para a gente reconhecer quais são as nossas características mais fortes e mais fracas. E agora, amiga, conta pra gente quais são os pontos fortes, pontos fracos. Eu tentei fugir dessa brincadeira. Vou me expor. Então, os meus pontos fracos, assim, que eu mais observo no dia a dia, a bagunça também. Cara, eu sou muito bagunceira, muito mesmo. Esquecer de pagar boleto. Nossa. Eu pago tantos juros por isso. Na verdade, assim, faz parte de um comportamento de esquiva que eu tenho. Geralmente, algumas coisas que são mais difíceis pra mim, essas partes de organização, são muito mais difíceis pra mim. E eu tenho esse comportamento de me esquivar um pouco dessas coisas que são mais difíceis pra mim, tentar ignorar um pouco isso. Mas ao mesmo tempo que eu me esquivo dessas coisas que são mais difíceis pra fazer pra mim, porque as coisas de organização geralmente são um grande desafio, eu também tenho um outro ponto forte que é reconhecer as minhas falhas. Então, assim, eu consigo reconhecer isso, consigo ter um olhar mais compassivo para isso. E aí eu tento trabalhar, mas eu entendo que algumas coisas fazem parte de mim, né? Fazem parte das minhas limitações. Eu também, como ponto forte, sou uma pessoa muito proativa, então durante o dia ali eu consigo fazer várias coisas, né? Tenho os meus atendimentos, faço os meus conteúdos, tenho essa parte de tentar organizar, Tentar. porque organizar mesmo é difícil. E um ponto forte meu, muito importante, assim, que tem até a ver com a minha profissão, é a minha empatia, né? Realmente eu tenho um olhar mais empático, é até uma coisa que o meu marido destaca muito aqui em casa, e eu percebo como que no dia a dia, como que no nosso relacionamento e na minha profissão também isso me beneficia. Então hoje, assim, que eu enxergo são esses principais pontos, assim, no dia a dia que eu consigo observar. E aproveitando que eu falei esse ponto que o meu marido reconhece sobre mim, a gente vai falar sobre o terceiro passo para desenvolver o autoconhecimento, que é saber ouvir o que o outro tem a dizer sobre você. Você sabe ouvir o que o outro tem a dizer sobre você? Dias e dias. Trabalhando nisso. É importante porque isso vale tanto para elogios quanto críticas, porque a gente também às vezes tem um padrão do outro trazer um elogio e a gente, imagina, eu não sou isso, e a gente logo já rebater ali, né? Não, mas eu não fiz mais que a minha obrigação, né? Ou tipo, foi sorte minha ter conseguido fazer isso. Então, é muito importante que a gente saiba ouvir aquele elogio sem às vezes achar que a pessoa só tá querendo ser gentil com a gente ou que a gente teve sorte. Porque quando a gente escuta esse elogio e absorve, a gente consegue reconhecer outras características nossas, como essa, que eu já sabia dessa característica minha, mas quando meu marido trouxe isso pra mim, eu falei, cara, não tem só a ver com a minha profissão, né, com o meu olhar empático ali com os meus pacientes no setting terapêutico. Eu trago isso pro meu dia a dia também, e essa foi até uma das características que me levou para a profissão que eu tenho hoje, né? Então, é importante a gente saber ouvir o que o outro tem a dizer de positivo da gente, os elogios, sem logo rebater. Absorve isso, né? Depois você pensa se faz sentido ou não, agradece, mas não rebate logo de cara, assim, né? Não se desmereça tanto assim. E essa parte de ouvir primeiro, antes de rebater e realmente entender o que que é, vale também para a parte das críticas, né? Não só para os elogios. Ver realmente se a coisa faz sentido para ti, analisar sobre o que que tá sendo criticado, se é realmente um ponto que tu pode melhorar, se é só uma observação mesmo, não um ataque, né? Porque nem tudo é sobre ataque. E também nem sempre é pessoal, né? É realmente às vezes sobre a situação que aconteceu. Isso eu sempre penso também, que às vezes nem é tão pessoal assim, tu é tal coisa. Não, tu agiu desse jeito nessa determinada situação, né? Não é uma coisa assim tão interna. E outro ponto é ver qual nível de proximidade tu tem na pessoa também, se ela é uma pessoa realmente importante pra ti e se ela também é exemplo disso, né? Sim. Porque muitas vezes, tem uma pessoa ali criticando, mas a pessoa não faz a metade do que tu faz ou algo assim, né? Exato. Às vezes a pessoa ela não tá nem
atacando a gente, dizendo que a gente é uma coisa, ela tá apontando um comportamento, né? Às vezes a gente teve um comportamento ali em determinado contexto, por isso que é importante primeiro ouvir, absorver, ver se faz sentido, ver se é um ataque ou se não é, ou se é uma pessoa que às vezes tá querendo te Só ajudar, né? ajudar, te dar um toque ali. E aí depois que você ouvir, né, você entende se realmente é uma coisa que, beleza, você leva pra você, ou se não, deixa pra lá. Descarta, né? E próxima coisa. Às vezes tem mais a ver com a pessoa e não com você, mas para isso é importante primeiro você desenvolver essa habilidade de ouvir. Senão você vai ficar sempre na defensiva e você vai achar que você sempre tá certo e não vai conseguir melhorar alguns comportamentos porque você acha que tudo é um ataque, né? Sim. E nem sempre é. E agora o quarto passo, fazer coisas novas e se arriscar. Essa é uma ideia, assim, central pra gente destrinchar agora, porque eu acho que, assim, se a gente descobrindo coisas novas, a gente também vai vendo se a gente gosta ou não, né? Às vezes as pessoas têm muito uma ideia de que o autoconhecimento é você sentar ali e escrever uma listinha sobre você. E não, as experiências, elas vão te dando esses dados de observação. Então, não acontece só na reflexão, acontece através das experiências, como a gente mesmo citou, acho que no ponto 2, né, que era importante a gente ir se observando ao longo do dia, né, porque isso ia mostrando pra gente quais são os nossos pontos fortes e fracos. As novas experiências que a gente vai fazendo vai mostrando pra gente novas habilidades, partes que a gente não conhecia, como a gente citou no início, né, essa parte da coragem, que é uma coisa que a gente começou a ver quando a gente veio aqui pra Floripa e se arriscou Isso é nessa bem nova importante. experiência. Tem uma outra parte que eu descobri em mim também, e eu vejo em você, com a comunidade, que é essa de liderar um movimento. Ah, isso é legal, né? Eu acho muito, muito legal ver essa parte. E eu nunca me via, assim, já me via na escola, por exemplo, como liderança. Então, quem quer ser líder? Eu quero. E também conflito com outras pessoas que queriam ser líder, sabe? Por exemplo, assim, quando tá num grupinho e tu tem a ideia do rolê, e aí outra pessoa tá lá, não, eu quero fazer tal coisa. Eu, tipo assim, não, gente, vamos fazer essa ideia? Isso também é um ponto, né? Desde criança, assim, eu sempre fui muito, tipo assim, gente, tem uma ideia de brincadeira, todo mundo vem aqui, sabe? Esses grupinhos assim. E na comunidade eu vejo muito essa parte da liderança. E aí, agora nas minhas pessoas que eu me inspiro, é procurar outros líderes, sabe? Aham. Pra ver como a pessoa lidera o movimento que ela tem, como que ela constrói essa parte da comunidade, porque se colocar também a risco, né? Porque a gente chega ali com 30 meninas e tu tem que liderar, tu tem que falar o que vai fazer. Sim, com certeza. Então é uma coisa assim bem fora da zona de conforto, né? Sim, que se a gente não tivesse essa experiência, talvez a gente não ia descobrir essa parte, né? Pra quem não sabe que a gente tá falando aqui sobre comunidade, mas não explicou qual comunidade é essa, né? Nós temos uma comunidade aqui em Floripa só para mulheres, que nós nos reunimos a cada 15 dias para testar hobbies diferentes. A Nath também tem uma outra comunidade, que é os Bestes, que eles fazem vários rolês aqui por Floripa. Só que a comunidade que a gente está citando aqui é essa que a gente tem só para mulheres, né? E essa parte também de testar esses hobbies novos, né, essas novas experiências, também trazem um novo olhar. Eu tinha um olhar sobre mim que eu jamais ia conseguir fazer coisas de habilidades manuais. Eu já me taxava como uma pessoa péssima nisso, porque eu não haveria possibilidade de um dia pegar e pintar um quadro. As nossas obras de artes aqui, minha e da Nath. E aí, com a comunidade, eu tive essa experiência de pintar quadro, xícara, prato, tudo que dá pra A pintar. gente vai pintar vaso agora no próximo final de semana, inclusive. Verdade. Então, tudo que dá pra pintar, a gente tá pintando. E aí, através dessa experiência, eu descobri que, eu não sou uma grande artista, mas que eu não posso me colocar nessa caixinha de que eu não vou conseguir fazer, porque eu consegui fazer várias coisas legais me arriscando nessa experiência. Então, não é só sentando e escrevendo sobre você. Se arriscando em coisas novas e diferentes, você também vai conseguir conhecer outras partes suas e até partes de você que você tenta minimizar aí e que elas podem existir se você der uma chance para elas. Agora o quinto passo, que é também olhar para o nosso passado, para nossas dores. A gente tá falando muito sobre novas experiências, mas também é importante ver o que já passou, como que foi isso, como a gente se sentiu, como a gente se sentia nessa época também. Eu acho muito legal essa parte de escrita por causa disso, né? A gente vai se conhecendo, escrevendo como que a gente se sente, como que a gente tá tendo experiências.
e olha no futuro como a gente é diferente. E aí tu Sim, consegue revisitar essas memórias e ver, as metas que eu queria no passado condiz com quem eu sou hoje? sim. Já sou uma pessoa diferente, quero outras coisas, né? E olhar para o nosso passado também contribui para a gente entender quem a gente é hoje, né? Por que que a gente sente como sente? Por que que a gente pensa como pensa? Por que que a gente reage como reage? Uhum. Quando a gente olha para o nosso passado, a gente consegue entender toda essa construção do que a gente é hoje, né? Entender o porquê de algumas coisas. Claro que modificar algumas, e é importante também porque traz esse olhar de autocompaixão que eu já citei aqui no início, que eu comecei a desenvolver, justamente quando eu me permiti olhar para o meu passado, para as minhas dores, coisas que eu tentava evitar, tentava não pensar sobre, e aí eu não conseguia entender muitas coisas que eu sentia, muitos comportamentos que eu tinha, e eu acabava me rotulando muito através desses comportamentos e dessas coisas, sempre me autodepreciando. E quando eu tive essa capacidade de olhar para o meu passado, olhar para as minhas dores, eu consegui entender um pouco mais a maneira como eu reagia, como eu me sentia, e entender que aquilo não era eu, né? Eu não poderia me definir por aquilo. Eu só aprendi a responder ao mundo daquele jeito baseado nas minhas experiências. Então, Uhum. isso trouxe essa autocompaixão de entender um pouco mais, mas também me trouxe uma liberdade de entender que eu não sou assim, eu não preciso ser assim. Eu fui desenvolvendo algumas coisas devido ao que eu passei, mas da mesma forma que eu desenvolvi isso devido ao que eu passei, eu posso desenvolver outras formas de Uhum. pensar, de agir. Então, olhar para o passado não é ficar preso, na verdade, traz uma libertação. Uhum. Foi isso que eu senti, assim, essa libertação. Porque a gente não é o que aconteceu com a gente. Só que isso explica muita coisa do que a gente é hoje. Então, se permitam olhar para suas dores, olhar para o seu passado, porque isso não vai te prender lá. Muitas vezes isso vai te libertar e trazer essa compaixão com você mesmo, de entender como você chegou até aqui. Sexto e último passo, escrita como forma de autoconhecimento. Amiga, tu tem esse hábito da escrita, seja um diário, alguma coisa de escrever as próprias emoções, um diário da manhã, né? Muita gente faz na parte da manhã pra ver como tá se sentindo. Uhum, tenho. Hoje eu faço no meu bloco de notas mesmo, porque, gente, eu passo o dia inteiro escrevendo. Se vocês olharem o meu bloco de notas, então é mais rápido. Mas quando eu comecei a terapia, eu tinha um caderninho terapêutico, que eu escrevia algumas coisas sobre mim, o que eu estava sentindo, né? A escrita pode ser um processo, uma ferramenta muito importante no processo terapêutico, porque quando a gente escreve, a gente consegue organizar toda a experiência, tanto externa quanto interna. Então, tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está pensando, e tudo que aconteceu ali de fato, né? A gente consegue analisar melhor e entender, tá? Essa situação, ela me fez sentir assim, né? Mas por que que ela me fez sentir dessa forma? Quando a gente olha de fora, a gente ganha uma nova perspectiva, coisa que muitas vezes só ali no pensamento a gente não consegue muito Parece bem. muito maior também, né? Quando tu bota no Uhum. papel, fica mais claro o que tu tá sentindo. Eu sinto muito isso. Exatamente, por isso que a escrita ela é ótima, é uma ótima ferramenta para o processo de autoconhecimento. Como a gente disse naquele ponto de se arriscar em coisas novas, o processo de autoconhecimento não é só sentar e escrever uma listinha ali sobre você. Só que escrever sobre você no seu dia a dia, sobre o que você está sentindo, não como uma lista de características, mas o que você está sentindo, o que você está pensando, quais são as situações que têm despertado essas emoções, esses pensamentos. E isso sim vai te ajudando a se conhecer melhor, né? Porque nós somos esse conjunto de Uhum. experiências, pensamento, emoções. Então é importante a gente escrever um pouco mais sobre isso e não como uma característica. Eu sou Uhum. isso, eu sou isso. Listas, né? É, como uma lista de eu sou isso e aquilo. Então, a escrita, nesse sentido, é uma ótima ferramenta para o autoconhecimento. Inclusive, hoje, você pode pegar aí o seu caderninho e começar, a partir de hoje. Pega um tempinho no final do dia. Se não for caderninho, pode ser bloco de notas também, ou grupo do WhatsApp. Você escreve também? Eu escrevo mais em papel e no Trello. Ah, e o Trello também é ótimo para organizar. Pega uma ferramenta que você possa usar aí para escrever e escreve como que você se sentiu durante o dia, o que que te fez bem, o que que você percebeu que te fez mal, que te deixou triste, que te deixou para baixo, coisas durante o dia a dia que te fizeram se sentir mais empolgado,
situações que foram mais difíceis. Escreve sobre isso, começa escrevendo dessa maneira algumas situações e como você se sentiu nessas situações, porque isso vai te dar um panorama assim mais amplo realmente de quem você é no dia a dia, né? Como você está se comportando no dia a dia, o que que você está sentindo, o que que você está pensando, porque você é a junção de todas essas coisas, você não é só uma característica. Eu gosto muito de fazer também, quando eu tô com uma confusão mental, é fazer uma chuveirada que eu chamo. Pego uma folha em branco e boto tudo que vem na minha cabeça e que eu preciso fazer. Por exemplo, quando minha cabeça tá muito assim, ai, queria fazer tal coisa, ai, queria gravar mais pro YouTube, ai, queria isso, queria aquilo, ai, preciso fazer uma cópia da chave. Pego uma lista e boto tudo que vem na minha cabeça. Tudo. Até, tipo, dobrar roupa semana que vem, exemplo. E aí depois eu divido em coisas que são tarefas e coisas que vão ser hábitos na minha rotina. E aí eu crio a meta, sabe? Começo a destrinchar tudo. Então é muito importante quando a gente tá só na... Ah, não sei o que escrever. Pelo menos começa. Pega uma folha em branco, escreve tudo que vem na cabeça primeiro. E aí depois tu vai conseguindo criar toda uma narrativa. Ah, me senti assim por causa disso. Vou trabalhar assim, né? Nossa, ótimo. Esse é um ótimo jeito de começar para quem não tem muita habilidade e afinidade com a escrita. Então, faça, né, essa chuva de ideias, escreva tudo ali ou escreva a partir de situações marcantes e pontuais ali do seu dia a dia, como você se sentiu, porque isso vai te ajudar muito a desenvolver o seu autoconhecimento. Então, como vocês podem ver, existem inúmeras formas de se conhecer e a gente poderia passar horas falando sobre isso. Esse é um tema muito bom, né? Dá vontade de fazer um episódio de cada coisinha que dá pra destrinchar dentro desse assunto do autoconhecimento. Porque como é uma coisa assim que a gente trabalha diariamente e é autoobservação, né? A gente vai aprendendo cada vez mais coisas. Conta pra gente se também tocou aí esse vídeo, se tem alguma coisa que despertou no teu autoconhecimento, né? Porque eu acredito também que são muitas chaves, então tu vai acessando coisas que vai suando melhor contigo, né? Sim, exatamente. E esses foram os 6 passos, os principais que a gente escolheu para falar hoje, para você começar a desenvolver o autoconhecimento. E a gente também quer saber qual desses passos você vai começar a seguir agora. Não esquece de comentar aí e de se inscrever também no nosso canal. Deixe o seu like e as nossas outras redes sociais também vão estar na descrição. Tchau, tchau! Até o próximo episódio!